Olá, meus queridos! Que o mundo está estranho, já sabemos, mas parece que no espaço algumas coisas muito interessantes também estão acontecendo. Recentemente, foi registrada uma das maiores colisões entre dois buracos negros, sendo a maior fusão do tipo já registrada. O evento, chamado por... esse nome aqui, foi detectado pelo Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser, também conhecida por LIGO. Pelo visto, a LIGO liga muito pro universo. Nossa, essa colisão é incrível! E pensávamos que era totalmente improvável, mas se até os buracos negros podem se fundir, quem sabe outras coisas também possam combinar. Cara, desiste, ela não te quer mais. Quem sabe se eu mandar um oi ela responde. Tudo isso gerou ondas gravitacionais, previstas por Albert Einstein em 1915, só que foram descobertas apenas em 2016. Demorou 100 anos para confirmarem a teoria de Albert, tipo eu tentando levantar cedo. O mais interessante é que esses buracos negros têm tamanhos gigantes, mais que o normal. Uma descoberta que desafia a compreensão atual sobre como buracos negros se formam. Além disso, eles estavam rodando muito rápido, tipo demais, sabe? Algo que pode revelar uma forma totalmente distinta na formação deles, diferente de tudo já visto. Você vai ver, o meu peão roda muito rápido. Ah é? Você que acha? O meu é mais rápido. Meu pai comprou pra mim esse aqui. Esse fenômeno mostra como ainda temos muito para aprender com o universo. Falando em mudanças, aqui na Terra tem um outro tipo de evento que parece estar começando também. Motorista de aplicativo sem o motorista. Isso mesmo. O aplicativo de corridas Uber anunciou um investimento enorme de 300 milhões, cerca de 1,6 bilhões, na montadora de carros elétricos Lucid Motors. O objetivo é desenvolver carros autônomos, com tecnologia de inteligência artificial, que dirigem sozinhos. Um carro sem um motorista. Se ganhar multa, é o passageiro que paga? A Lucid Motors é controlada pela família real da Arábia Saudita, que também possui a maior empresa de petróleo do mundo. Depois do anúncio, a bolsa de valores disparou, com um aumento de 40% nas cotações, o que mostra o grande impacto que a decisão teve. Minhas decisões também têm um impacto muito grande, mas ao invés de subir a bolsa de valores, o único valor que muda é meu saldo do banco. Ah, a bolsa de valores subiu, você viu? Sim, mas isso me deixou meio preocupado. Preocupado? Como assim? Se a bolsa de valores subiu, pra mim que eu sou baixinho, fica difícil alcançar ela lá em cima. E bem quando eu ia comprar um pastel. Essa colaboração da Uber deixa o mercado financeiro atento, pois pode moldar o futuro do transporte público como o conhecemos. Já pensou? Ônibus sem motorista. Tudo isso parece até mágica, tipo uma história de ficção científica. Criar fábulas de coisas mágicas sempre intrigou os humanos, mesmo no passado. Mas o que os pesquisadores achavam que era um conto de criaturas fantásticas, na verdade é algo totalmente diferente. O texto foi descoberto em 1896 por M.R. James. Era um poema perdido do século XII, intitulado A Canção de Wade. O mais interessante é que estava escrito em inglês, diferente de vários textos do passado feitos em línguas antigas. Será que ele usou o Google Tradutor para criar? Ah, o texto está ótimo. Mas ninguém vai entender isso aí. Por que você não fez em inglês? Mas mãe... Mas nada, pode refazer. Ah, vou usar o Google Tradutor mesmo. E parece que o Google Tradutor não foi usado apenas pelo escritor, mas também pelos tradutores modernos. Afinal, só pode ser por isso que várias partes do poema foram interpretadas de forma errada. Por exemplo, palavras como elves e sprites, na verdade deveriam ser wolves, lobos, e sea snakes, cobras marinhas. Isso mudou tudo, porque o que os pesquisadores achavam que era um conto mágico, na verdade falava de lobos e cobras. Foi 800 anos para conseguir entender isso, enquanto eu passo 800 anos tentando entender como aumentou tanto minha conta de luz. Wade usou animais como lobos e cobras para descrever comportamentos humanos, igual aquela sua colega do trabalho que tá mais pra cobra e o chefe que parece um lobo raivoso. Então, seu currículo é ótimo, mas fiquemos em dúvida, você é um sprite? Na verdade, me identifico como cobra marinha. Mas se você acha que é só história que tem confusão, nos dias de hoje as confusões ficaram maior ainda, e mais sinistra também. Após uma blitz em Salvador, onde agentes da Superintendência de Trânsito Trans-Salvador abordaram um motorista que estava levando de carona uma pessoa sem vida. Isso mesmo! Além de tentar fugir da blitz, o cara estava sem seus documentos e nem mesmo os documentos do cadáver na carona. Senhor, os seus documentos. Eu estou sem. E os documentos dele? Na verdade, ele não me respondeu quando perguntei antes. Quando perguntaram, o motorista ainda disse que não tinha conseguido contato com ninguém, mesmo tendo 3 celulares no carro. Devia ser todos para usar no Tigrinho. 3 celulares, um defunto no banco do lado, fugindo da blitz e o carro sem documento.
Isso parece mais uma cena da novela das 9. Só que fiquei na dúvida se o policial achou que o Carone estava falecido ou só dormindo mesmo. E falando em dormir, agora os cirurgiões vão poder dormir enquanto trabalham. Afinal, com o grande avanço da inteligência artificial recentemente, as máquinas começaram a fazer operações também. Um robô guiado por IA conseguiu pela primeira vez realizar uma cirurgia em um humano, removendo a vesícula biliar. Esse feito aconteceu na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e foi publicado na revista Science Robotics. De acordo com Axel Krieger, um dos especialistas em robótica médica, esse sucesso foi um grande avanço para robôs realizarem mais que apenas procedimentos simples, mas sim entender como eles funcionam como um todo. Cirurgia finalizada com sucesso. Obrigado, doutor. Agora que eu sei como os humanos funcionam, minha dominação mundial está mais perto que nunca. O quê? De nada. Chamado de SRTH, ele aprendeu como realizar a remoção de vesícula biliar assistindo a vídeos de cirurgiões fazendo o mesmo procedimento em cadáveres de porcos, tipo um estudante de medicina fazendo seu primeiro estágio. O mais interessante foi que o robô respondeu aos comandos da equipe médica, como se fosse alguém em treinamento. Apesar dele ter levado mais tempo para completar a cirurgia, com certeza foi mais rápido que a fila de espera do SUS. E os resultados foram bem parecidos com o de profissionais experientes. Para conseguir fazer a remoção da vesícula biliar, o robô aprendeu a fazer 3 tarefas essenciais: mexer com agulhas, levantar tecidos e suturar. Quem sabe, além de cirurgia, ele também faça crochê. Ele conseguiu fazer com sucesso a operação, é incrível! Pera, o que ele tá fazendo agora? Parece um casaco de lã pro paciente. A gente ensinou isso? Eu achei o ponto um pouco fraco. A criação desse robô é um avanço na cirurgia robótica. Mas é claro, ele mostra como ainda tem muito a evoluir para essas máquinas se tornarem autônomas na área. E você, o que achou disso tudo? Andaria com um carro sem motorista? Que tal uma cirurgia feita por IA? Me conta aqui nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Obrigado por assistir, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima, tchau!